Fala, meu amigo, Pastor Daniel, boa noite. Fátima, boa noite. Graça e paz, gente. Pessoal chegando aí. E aí, muito frio onde vocês estão? Muito frio em Maricá, meu amigo? Na videira tirante deve ser a Manu que tá entrando, ou uma das minhas filhas. Tá nevando aí. A sensação é essa, né? O carioca esfriou um pouquinho. 20 graus já é muito frio, né? Já é o início de uma era glacial. Mas o friozinho é bom, né? Eu gosto, particularmente gosto, né? Não sei se nesse momento é tão bom, mas eu particularmente gosto. Eita, não é a Manu não, é a Ana que tá falando aí. Dá um tempo aí para o pessoal ir entrando, Eliette entrando. O Eliette, daqui a pouco o Marcelo tá aí, já tá saindo daqui. Jennifer. Gente, divulga aí, compartilha aí o máximo que vocês puderem. Graça e paz, o Wallace. Vão compartilhando, lembrando da setinha que tá aí na parte de baixo, ó. Aí. A Rayane chegando também, o apóstolo. O apóstolo Ricardo está numa série de lives aí. Hoje eu assisti a live que ele estava fazendo, consegui pegar aí uma boa parte. Assuntos espirituais bem profundos, né? Bem relevantes. A minha filha Carol chegando, a Bia também. Vão chegando aí, gente. Eu não ia fazer nenhuma live hoje. Na verdade, o que estava programado para hoje, o que eu pensei já há algum tempo, eu acabei suspendendo porque eu tive que fazer algumas coisas aqui no templo. Estou fazendo, né? Minha semana ficou bem atarefada, né? Muita coisa para estar agilizando aí. Mas me veio o que eu vou estar falando com vocês veio muito forte, né? Veio um insight, uma inspiração, e aí eu marquei para compartilhar alguma coisa com vocês. Eu até anunciei como um treinamento, uma aula sobre inteligência emocional, mas talvez a melhor colocação fosse estratégias emocionais, que não deixa de ser uma inteligência, mas é sobre isso. Eu não vou pegar nenhuma literatura, né? Boa. Eu não vou pegar nada que está em alguma literatura e apenas reproduzir. É o que a gente vê na maioria das vezes, né? O cara lê um livro, lê Daniel Goleman, né? E não estou dizendo que seja errado, enfim, e já quer falar sobre aquilo. Não é bem isso, né? Teve um amigo até que me perguntou se eu li Daniel Goleman. Li, né? E o que eu vou falar aqui, obviamente, que é com base na literatura, com base nos treinamentos que eu tive, sobretudo com base na vivência, na experiência. Esses dias eu fiz uma pergunta para minha esposa, e era algo que eu estava tentando responder para mim mesmo. E até vou perguntar para vocês, enquanto o pessoal está chegando, vocês estão divulgando aí, o José chegando aí também, vocês saberiam definir a diferença de mestre para professor? Eu comecei a me fazer essa pergunta porque um amigo, né, que é psicólogo, ele botou no status
dele alguma coisa diferenciando temperamentos e tal, as características de cada temperamento, e em um temperamento tinha professor e no outro tinha mestre, né? Perfil comportamental e tal. E eu fiquei pensando nisso, né? O que leva um perfil a ser voltado para ser professor e um outro voltado para ser mestre, e o que diferencia, ou o que poderia diferenciar um do outro. É isso mesmo, o apóstolo, né? Ele foi em níveis terrenos, né? É isso mesmo. Eu penso também dessa maneira, a inteligência espiritual ela transcende, né? O governo é sempre a partir do espírito, né? Não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. O Arthur entrando aí também, a Raíssa, Marcelão, minha mãe, a pastora Luciene. Gente, pensa aí, qual seria a diferença de um mestre para um professor, né? O que poderia diferenciar um do outro? E aí eu conversei com a minha esposa sobre isso, né? E a ideia não é só estar reproduzindo alguma coisa, não, a ideia não é passar mais do mesmo, mas é compartilhar com vocês algumas ferramentas, algumas estratégias com base em tudo isso aí, né? Com base em alguma literatura, com base em algum treinamento, sobretudo com base na palavra de Deus, a Resi chegando também, e também com base na vivência. São 16 anos de pastoreio, 16 anos pastoreando a mesma igreja, casado, filhos, a minha família, uma família que praticamente a maior parte da minha vida teve empresa. O Wallace falou que o professor talvez passe um ensinamento teórico, o mestre é a vida dele. Chegou, é isso aí, cara. Eu penso, a Eliette botou que o professor libera conhecimento, o mestre guia. Michele chegando, é isso. Na verdade existe uma diferença, né? Então eu poderia falar como um professor, nada contra a gente, ok, tá? Eu poderia falar como professor, apenas transmitir o conhecimento, tendo o dom de transmitir o conhecimento, tendo uma didática, ou eu posso falar como um mestre, como alguém que domina. Eu entendo que necessariamente o professor ele não precisa ter um domínio, ele precisa ter um entendimento e a capacidade de transmitir aquele conhecimento, mas não necessariamente dominar. Tem muito assunto, muito tema na Bíblia que eu transmito como um professor. Eu leio a palavra, entendo a palavra e transmito como um professor, não tenho domínio daquela área. E alguns temas, talvez alguns poucos temas, eu transmito como um mestre, né? Tendo a maestria daquele assunto. O mestre, Marcelo está falando que o mestre ele ensina e vai além, né? Mostra o caminho. É isso aí, gente, legal, bem legal. Então é isso aí. Não é talvez mais do mesmo, não é nada muito teórico, mas são estratégias, e se você puder anotar, né, faça isso. Você pode ter certeza que vai ser de uma valia absurda para esse momento que nós estamos vivendo e com certeza para o resto da sua vida, ok? Vamos lá, gente. Então vamos falar sobre essas estratégias, métodos. O que diferencia um profissional de um amador são as estratégias e métodos. Eu disse na live de domingo, do culto de domingo, que a gente tem que aprender a viver profissionalmente, né? A gente tem que ser profissional com a nossa vida, não que diz respeito ao que você faz, né? No tocante ao seu trabalho, ao seu ganha-pão,
enfim, mas com a sua própria vida. Talvez sejamos muito profissionais, muito técnicos, muito metódicos quando se diz respeito ao trabalho, mas quando se trata da nossa vida, nós somos amadores. Por exemplo, a pessoa, ela geralmente, um cara que é muito profissional, muito bom no que ele faz, ele é um cara que se atualiza, é um cara que está participando de treinamentos, é um cara que está fazendo cursos, é um cara que investe pesado nisso, e a vida dele, enfim, o cara nunca fez um treinamento de inteligência emocional, o cara nunca fez um treinamento, com o cônjuge, ou a mulher também nunca fez um treinamento com o esposo. Eu vejo que tem gente que faz manutenção constante, por exemplo, de um carro, gasta um dinheiro constante com o carro, e quem realmente quer ter um carro em boas condições entende que tem que fazer uma manutenção preventiva. E quando se trata da vida, do cuidado consigo mesmo, quando se trata dos seus relacionamentos, e quando eu falo de vida, eu estou falando de um cuidado consigo mesmo, eu estou falando do interpessoal, nós relaxamos, nós não somos preventivos, nós somos combativos, nós não vacinamos, nós não gostamos de vacina, nós geralmente gostamos de remediar, de tacar remédio depois que o problema aparece. Então geralmente as pessoas vivem de apagar incêndio, não de se preparar. É muito mais fácil para alguns, você tomar um ansiolítico do que você de repente caminhar, tirar um tempo por dia para fazer uma caminhada de meia hora. É muito mais fácil tomar um remédio do que você fazer uma atividade física leve. Não estou falando para você virar um super fitness, mas fazer uma atividade física leve, e com isso você vai prevenindo. O seu corpo ele vai liberando aquilo que ele precisa para funcionar bem. Esses dias eu voltei a fazer o meu treinamento, a minha atividade física, foi na segunda-feira, e gente, eu dormi bem, eu tenho dormido bem, mas eu dormi muito bem naquele dia, muito bem. A sensação de bem-estar, por causa dos hormônios que são liberados quando treinamos, e como eu estou algum tempo sem treinar, a sensação foi muito nítida, gente. Então, tipo, uma hora, meia hora de atividade física todo dia, isso faz um bem terrível, mas nós temos dificuldade, E a questão da alimentação, eu não sou super regrado, gente. Eu faço o básico, Não sou aquela pessoa que tem uma alimentação maravilhosa e perfeita, mas eu procuro ter um cuidado básico. Eu gosto de comer um hambúrguer, uma pizza, enfim, mas sem exagero. E também não quero ser o cara saradão, mas eu faço pensando em manter o meu corpo saudável, pensando em manter o meu corpo jovem, querendo funcionar bem, porque eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma missão, eu tenho uma esposa, eu tenho uma família, então eu quero funcionar bem por causa de todo mundo. Eu já tô dando algumas lições para vocês. Eu tenho que funcionar bem por causa de todo mundo. Imagina só quantas pessoas, eu sei que tem gente que adoece e não tem culpa nenhuma, disso. Quantas pessoas que eu conheci se cuidaram e, enfim, a doença chegou por uma questão genética e por outros fatores. Isso acontece, mas na maioria dos casos é por relaxamento, gente. Me perdoe até a expressão, mas é verdade. É por não cuidar de si mesmo. Eu estou falando de inteligência emocional. A Bíblia fala de amar o próximo como a si mesmo. Então a inteligência emocional, a estratégia emocional, ela começa com um cuidado, com um cuidado próprio. Então eu não quero de maneira alguma ser um peso para minha esposa, ser um peso para minha família, por simplesmente relaxar com o meu corpo, por simplesmente não me cuidar. Então o cuidado que eu tenho é por causa disso, para funcionar bem, para estar legal, para cumprir o meu propósito de vida.
como um pastor, para cumprir a minha missão, para fazer o que eu tenho que fazer diariamente e simplesmente me manter saudável, funcionando bem, dormindo bem, com o meu organismo regulado, né? Liberando o hormônio do bem-estar, o hormônio do sono e por aí vai. É fácil, né? É fácil, é simples, na verdade. Como eu digo sempre, né? É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Você calça um tênis e vai, bota um fone de ouvido, vai andar meia hora. E aí você já aproveita para orar, vai orando em línguas e vai refletindo sobre a vida. Gente, você não tem noção do quanto isso é benéfico. Você vai esparecendo a mente. Alguns têm o privilégio de fazer isso com um visual muito legal. Então são essas coisas que não custam nada. Não tem custo nenhum, apenas a gente se levantar e fazer o que tem que ser feito. Eu estou falando de estratégia. O pessoal tem me perguntado muito qual é o seu segredo. Eu fiz uma live com o apóstolo Robert e ele falou: cara, você está mais jovem e tal. Eu aprendi a descansar em Deus, talvez esse seja o maior segredo, descansar de fato em Deus, e algum cuidado que eu tenho. É simples, descansar, aproveitar o que Deus tem me dado, aproveitar a minha família, curtir a igreja que eu pastoreio, os meus amigos, e ter esses cuidados básicos. É simples, gente. É muito simples. Talvez se eu estivesse anunciando um workshop e cobrando uma fortuna, as pessoas, e parariam para escutar algo bem simples. E chega uma época como essa, onde as pessoas que já tinham alguma doença de base são as que mais estão com algum receio. Volto a repetir, eu sei que tem muita gente que adoeceu por vários fatores. Mas tem gente que porque está jogando para Deus o que é de responsabilidade pessoal. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E eu tenho ministrado sobre isso. E a pergunta é: como está esse templo nesse momento? Talvez seja um bom momento para reparar o templo, para refazer a estratégia e ser profissional com tudo isso, ser profissional com você mesmo, ser intencional com a sua própria vida. É a sua vida. Então, agita, Eu falei também sobre a questão do método, dei até o Yuka como exemplo. Quando ele veio fazer o churrasco com a gente, o Yuka foi rápido. Ele tem método para o fogo, ele tem método para carne, ele tem método para o corte da carne, e em 1 hora ele preparou tudo. E a gente aqui na igreja, a gente levava 2, 3 horas para preparar, porque não tem método para nada. Então é isso aí, eu estou passando para vocês estratégias e métodos. A pessoa inteligente, ela sempre vai ter estratégias, ela tem mais estratégias do que a maioria das pessoas. A vida esportiva, o mundo do esporte, serve como uma metáfora, maravilhosa para isso. Você vê que um técnico top de linha é o cara que é um estrategista, o cara que sabe que tem recursos para mudar o quadro dentro de uma partida. Então isso tem que valer para a sua vida, Isso tem que valer para a sua vida. Então estabeleça aí métodos e estratégias para você estar bem, para você estar legal. Deus vai fazendo a parte dele e a gente vai fazendo a nossa parte. Como eu disse no começo aqui da transmissão, da live, nós somos tricotômicos. Só que nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Durante um dia eu cuido dos 3. Eu oro, começo meu dia orando. Na verdade, eu começo meu dia ouvindo alguma coisa, uma palavra, enquanto eu estou preparando o café. Enquanto eu tomo café, eu estou lendo, e depois eu vou para a oração, para o meu devocional, e durante o dia ainda separo um tempo para alguma atividade, ou uma caminhada, ou uma corrida. Eu tenho um dia do futebol, eu tenho um dia em que eu treino as artes marciais, enfim, assim vai indo, tranquilo. Durante um dia, obviamente, que eu me alimento e tudo mais. Perdão, gente. Durante um dia
eu cuido dessas três partes: espírito, alma e corpo. Obviamente que com bom sono e outras coisas mais. Eu gosto de assistir série antes de dormir, mas não vou a noite toda. Só deixo de dormir quando é para orar. Eu desperto de madrugada para orar, e aí eu nem posso considerar isso perder um sono, porque é um tempo com Deus, né? É um tempo com um propósito. Então, na verdade, eu estou ganhando aquela noite na presença de Deus e me relacionando com Ele de uma maneira mais profunda. Então é isso aí. Gente, o cerne disso aqui, o que realmente eu preciso tratar com vocês, e como eu disse, somos tricotômicos, e a gente está numa época em que o mundo está parado, as pessoas estão adoecendo, e as autoridades, infelizmente, elas só estão combatendo a doença, né? E só estão preocupados com a saúde física da humanidade. Só que nós não temos só um corpo, temos uma alma e também temos um espírito. E em momento algum se discute, ou quando se discute muito superficialmente. O debate ele não é prolongado, porque nesse momento o discurso é de que o que está sendo feito, por exemplo, vamos fechar tudo, vai ter lockdown e tal, é com base na ciência. Mas a verdade é que não existe nenhuma unanimidade. Eu não estou aqui questionando, não estou dizendo que tem que abrir ou fechar, quem sou eu para dizer isso? Eu só estou dizendo que com certeza pode até ser com base na ciência, mas só se está ouvindo um lado. Só uma emissora promoveu um debate sobre isso. Só uma emissora, onde se levantou a questão do emocional, de como as pessoas estão reagindo emocionalmente. Nesse momento tem gente que está morrendo porque já estava com alguma doença, já estava com algum tratamento, né, e acabou entrando em depressão, o sistema imunológico foi para o brejo e muita gente está partindo por causa disso. A questão da violência, o abuso de drogas, o abuso do álcool, nada disso está sendo conversado publicamente. Todos esses fatores que adoecem também, eles estão sendo ignorados. Eu vi um profissional falando esses dias que talvez tudo isso junto esteja sendo mais nocivo do que o maior problema nesse momento, né? ou que se considera o maior problema. Então não tá se ouvindo outros especialistas, pessoas que divergem, né, quanto às estratégias que estão sendo utilizadas. Então, assim, os caras, as autoridades, eles estão lidando com tudo isso como a gente lida com a vida. A gente só combate numa área. Só que você, para funcionar legal, não adianta o seu corpo estar ótimo, né? Não adianta você ser uma mulher, por exemplo, uma mulher linda, maravilhosa, com tudo em cima, mas tá louca, a mulher surtada, né? O emocional bagunçado, fragmentado, enfim. Quem suporta? Talvez ela, entenda bem o que eu vou estar falando, talvez ela consiga atrair o outro pelo corpo, mas ela vai repelir, cara, por causa da bagunça emocional. Então tem gente que cuida muito de uma área, tem gente que é muito espiritual, que ora muito, está muito na presença de Deus, é muito consagrado. Enfim, o emocional não está legal, o corpo não está legal. E quando eu falo de estar legal, eu estou falando de saúde, tá, gente? Quantos pastores estão partindo, homens de Deus, partiram por causa do corpo, gente, por causa da saúde. Eu vi um pastor postando esses dias, né, falando que muitos pastores estão morrendo porque a maioria dos pastores tá no grupo de risco. Os pastores são hipertensos, e por aí vai, o cara falando. E por que, gente? Por que os pastores estão ficando hipertensos e tal? Por que não se cuida, gente? É isso, né? Então não é só ser espiritual. E eu não posso dizer que um é mais importante do que o outro, embora vá do espírito para o corpo, não do corpo para o espírito. Embora vá do espírito para o corpo, mas é um todo para funcionar legal.
Não seria muito legal eu estar voando espiritualmente e me arrastando fisicamente e emocionalmente completamente confuso. Um tempo como esse, onde a gente está passando pelo fogo, a gente está sendo testado pelo fogo, é bom estar tudo muito regulado, o seu espírito legal, o seu emocional organizado e o seu corpo saudável, para a gente suportar o baque, porque a artilharia é pesada, o canhão ele está virado para a gente. A artilharia é muito pesada, gente. Então a gente tem que estar bem em tudo. Até porque senão, se você está bem espiritualmente e o seu emocional não está legal, você pode ter certeza que o inimigo ele vai tocar piano com as suas emoções. Fácil. Né? Se o seu corpo não estiver legal, você pode ter certeza que esse vai ser o ponto em que o inimigo vai estar tocando constantemente. E aí, gente, eu vou falar para vocês, o que eu estou falando aqui é com base nos últimos aconselhamentos que eu tenho dado, é com base nas últimas conversas que eu tenho tido com algumas pessoas. É por isso que eu disse que eu não vou falar aqui só com base em alguma literatura, vou passar alguma coisa muito técnica para vocês, não, vou falar de vivência mesmo, daquilo que eu vivo, daquilo que tem funcionado para mim, né? A Fátima está falando que a saúde mental está pior do que a pandemia, e é exatamente isso, é isso mesmo, né? E gente, meu Deus, que louco, né, gente? Nós já descobrimos que o ser humano é difícil, o ser humano ele é complicado, ok? Lidar com o ser humano é difícil, muito difícil. Qualquer pessoa que lida com o público sabe o que é isso. Qualquer pessoa que tem família sabe o que é isso. Só que com essa pandemia nós descobrimos o seguinte: é ruim com as pessoas, mas é pior sem as pessoas. É muito tenso com as pessoas, é muito difícil, mas é muito pior sem as pessoas. É difícil você estar no ministério, porque você tem que lidar com as pessoas. O ministério é Deus, você tem que lidar com Deus, isso é fácil, eu falo sempre isso, mas você também tem que lidar com as pessoas. Um pastor, ele tem que saber sobre Deus e saber sobre as pessoas. Não basta só você ser um especialista em Deus, você tem que ser especialista em Deus, no sentido de conhecer as Escrituras, obviamente, e você tem que ser um especialista em pessoas. E aí é difícil, cara, é muito difícil, às vezes é tenso demais, é tenso para a ovelha, é tenso para o pastor, porque a ovelha ela também tem que lidar com o ser humano, e a grande dificuldade da gente na igreja é lidar com a humanidade do outro, o pastor tendo que lidar com a humanidade das ovelhas, com as limitações das pessoas, com os pecados das pessoas, e as ovelhas tendo que lidar com as limitações do pastor também, que é um ser humano, né? E isso é tenso. E por aí vai. Quem trabalha em comércio, quem trabalha atendendo o público, quem trabalha com vendas, sabe que o ser humano é difícil. Quem é casado sabe que o ser humano é difícil. Só que a conclusão que eu cheguei é a seguinte, é igual o Wallace falou da questão da live, né? De você cultuar ou ser igreja nesse momento virtualmente. É ruim? É ruim, mas é pior sem essa tecnologia, sem ser virtual. Então o ser humano é complicado? O ser humano é ruim? É ruim. O ser humano deu errado? Gente, deu errado. De uma perspectiva bíblica, teológica, o ser humano deu errado. Porque se o ser humano tivesse dado certo, Jesus ele seria... Boa noite, Júnior. Fala aí, meu amigo. Tá aí o nosso psicólogo Júnior, legal. Se o ser humano tivesse dado certo, Jesus ele seria desnecessário, gente. Então nós temos que entender que o ser humano definitivamente deu errado. E eu não estou falando aqui de uma maneira... Eu não estou sendo pessimista. Eu só estou sendo realista. É o que a Bíblia diz. Então é ruim com as pessoas. Mas a gente está vendo que é pior sem as pessoas. É muito difícil lidar com o próximo numa igreja. Agora, gente, eu falo para vocês que está sendo mais difícil não ter ninguém nos nossos templos. O José está falando que o homem é um ser sociável,
o isolamento social coloca a humanidade em xeque. Precisamos blindar a mente para suportar as armadilhas do inimigo. É isso. Então a gente sempre achou muito difícil. É difícil, a igreja é difícil, as pessoas são difíceis e tal. E agora a gente está vendo que é muito pior não tendo ninguém. Talvez você que tenha um comércio. Eu falo isso porque eu trabalhei muitos anos com os meus pais. E às vezes eu ficava louco atrás de um balcão. Eu ficava irado, adolescente, trabalhando. Para mim era uma loucura. A clientela do meu pai tinha muitos idosos. Eu tinha muita dificuldade com os idosos. Eu fui muito tratado. Eu fui muito polido atrás de um balcão. Foi uma grande escola para mim. E eu ficava louco com o comportamento das pessoas, né? Eu particularmente também não tinha nenhum tipo de inteligência emocional, não tinha nenhum tipo de estratégia, nada, né? Eu também muito problemático. Então era um problemático do lado de dentro do balcão e os outros problemáticos do outro lado do balcão. E aí assim a gente meio que se chocava por vezes. Eu sem nenhuma maturidade, sem ter a maturidade necessária para entender que aquilo era o ganha-pão da família, uma maturidade que os meus pais tinham, mas eu não tinha. Então assim, maltratava cliente, ia lá para dentro para gritar, para morder alguma coisa, para me morder, para me jogar no chão, bater com a cabeça na parede, quebrar algum prato e voltar, né, em condições de falar com alguém. E aí talvez alguém aí tenha a mesma sensação que eu tive durante muito tempo, porque trabalha atendendo o público, trabalha com pessoas. Só que agora está vendo que é muito pior não ter ninguém para você atender, não ter ninguém para consumir os seus produtos. Depois que meu pai faleceu, não, já tenho há anos esse casaco. Na verdade, esse casaco aqui é um presente da Eliette, que está aí, da Eliette, do Marcelo, que eu ganhei em um aniversário meu, e está aqui novinho ainda, um ótimo casaco. Esfria um pouco, aproveita a oportunidade para usar, né, cara? O Júnior está falando que em tempos de quarentena conviver é um desafio. E depois que meu pai faleceu, eu fiquei um tempo no comércio e, gente, passou muita coisa na minha cabeça, porque quando eu trabalhava com meu pai, às vezes eu ficava muito chateado, porque tinha muita gente para atender, meu pai tinha muito cliente, e eu me vi na agonia de querer que alguém entrasse por aquela porta, de querer ter clientes para consumir o que a gente estava oferecendo, né? Então é difícil, o relacionamento é complicado, mas é muito pior sem ter o outro, né? Tá novinho, né, irmã Eliette? Ó, não sei se está falando do casaco ou se está falando da minha pessoa, mas eu vou receber para os dois, né? Enfim, vamos lá. A primeira coisa, assim, uma das coisas que eu anotei para compartilhar com vocês é que as pessoas, elas não te tratam pelo que você é, elas te tratam pelo que elas são. O casaco agradece o elogio. A gente está falando, eu estou falando aqui de relacionamento. Como você suportar, talvez, dentro de casa, o isolamento. Quando a gente fala de isolamento, a minha esposa está falando que obrigado, querida, já estou chegando em casa. O isolamento é com relação a trabalho, a atividades externas e por aí vai. Mas dentro de casa, por exemplo, lá em casa a gente está 2 meses todo mundo convivendo no mesmo ambiente, né? Eu não vou dizer que foi tenso, não, porque a gente está crescendo, nós crescemos muito como família, tivemos uma perda, isso aproximou mais a gente, e nós crescemos muito como família, né? Então emocionalmente a gente vai sair muito melhor dessa situação do que entramos. Já estávamos bem, mas vamos sair melhores. Nós como família, nós vamos sair maduros dessa situação. Agora, uma coisa que você precisa entender para você lidar com o próximo, seja numa pandemia ou em qualquer ocasião da vida, é que as pessoas, elas não te tratam pelo que você é. Isso aqui vai eliminar uma grande frustração na sua vida.
ou muitas frustrações, né? As pessoas não te tratam pelo que você é, elas te tratam pelo que elas são. Se você está anotando, anota isso. As pessoas não te tratam pelo que você é, elas te tratam pelo que elas são. É uma questão de padrão, gente. Eu falo como eu disse, não só por literatura, não só por treinamento, mas por vivência, principalmente por comércio, por ministério, tendo que lidar com as pessoas constantemente. Né? A Raíssa falou que tá faxina, faxina constantemente. E é por isso que uma mãe, na maioria das vezes, trata bem um filho que julgamos não merecer aquele tratamento. Ela trata aquele filho não pelo que o filho é, mas pelo que ela é. Ela trata aquele filho bem porque ela é mãe. Eu estou falando de mãe mesmo, de mãe na sua essência. Então, se a gente entender isso, a gente vai começar a lidar com o outro sem maiores expectativas, ou sem expectativas equivocadas, e isso vai diminuindo as frustrações. Porque na verdade nós estamos sempre esperando uma boa resposta do outro. E eu vou te falar como um cônjuge, eu vou te falar como pastor, e por aí vai, como um líder de um modo geral. Eu comecei a perceber na igreja que as pessoas, elas me tratavam como pastor, não pelo pastor que eu sou, mas pelo que elas são. Vinha gente de outra igreja que vinha me celebrar. No começo eu achava aquilo muito legal, né? Muito interessante, tá? Opa, eu sou o maior pastor do mundo e tal. Depois eu comecei a perceber que ela simplesmente estava me tratando como tratou os outros. E teve gente que veio e num primeiro momento tratou bem e depois não saiu tão bem assim. Só que essa pessoa que não saiu tão bem, ela também saiu de um outro lugar não tão bem assim. E para onde ela foi, num primeiro momento foi um momento de celebração, culpando sempre o outro, e depois saiu, por causa do padrão. É por isso que a gente vê muitos cônjuges frustrados nos seus relacionamentos, porque eles julgam alguns julgam que merecem um tratamento melhor. Entenda isso, o outro, ele te trata pelo que ele é. O outro, ele te trata pelo que ele é. É por isso que quando eu vou conversar com alguém, aconselhar sobre relacionamento, eu sempre falo sobre padrão, identifica os padrões. Aquela máxima, né, que se prega muito em igreja, como trata a mãe dele, ele vai te tratar também, menino, e por aí vai. Então a gente tem que estar identificando os padrões para a gente poder mapear aquela pessoa e saber com quem a gente está lidando. Não é que você vai deixar de se relacionar, até porque nós também temos os nossos padrões, as nossas dificuldades e as nossas limitações. A gente só vai saber com quem a gente está lidando, e sem querer extrair do outro o que o outro não vai poder te entregar, né? Por diversas vezes, gente, eu tentei a melhor resposta. Escuta isso aqui. Por diversas vezes eu tentei a melhor resposta das pessoas e fiquei impressionado por continuar obtendo uma resposta crítica e de insatisfação. Como um pastor, como um líder, volta e meia tem sempre alguém muito crítico, alguém insatisfeito. E aí eu tentava melhorar o que eu estava entregando, para melhorar a resposta daquela pessoa. E a pessoa, ela acabava dando a mesma resposta. Então não tinha a ver com o que eu estava entregando, tinha a ver com o padrão daquela pessoa. A pessoa que é crítica. Alguns líderes ainda se iludem achando que o cara, ele não se deu bem em outro lugar porque o outro lugar é que não presta. A igreja dele é o melhor lugar do mundo, ele é o melhor líder do mundo, e aquela pessoa, enfim, vai dar uma resposta melhor. Gente, eu já disse que o ser humano deu errado, e deu errado mesmo. É por isso que a gente tem que estar agarrado com Cristo, tá? Agora, entenda uma coisa, não adianta ser bom com gente ruim. Não estou dizendo que você tenha que ser ruim, ok? Mas não cria a expectativa de que se você for bom, a pessoa ruim vai te dar uma boa resposta.
Como que você vai extrair dela o que ela não é? Não é que ela não tenha para te dar, ela simplesmente não é. Tá? Então não espere uma resposta melhor, por exemplo, de um hater. Ele é um hater, ele é uma pessoa odiosa. Eu estou falando de experimentos de rede social, gente, das últimas postagens, de coisa que eu coloquei. E aí eu fui para uma conversa com aquelas pessoas, até mesmo para valorizar a minha postagem, né? Então, na verdade, era muito experimental o que eu estava fazendo. E por mais que eu desse uma ótima resposta, com um ótimo embasamento, aquela pessoa continuava criticando, continuava atacando, continuava odiando. Porque é o que o outro é. Então não tem a ver com o que nós somos. Não estou dizendo que você não tenha que ser bom, você tem que ser bom e ponto. Você tem que fazer o que tem que ser feito. A Bíblia diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem. Paulo fala isso. Olha que coisa interessante, gente. Não se canse de fazer o bem. Porque definitivamente ser bom é cansativo. Fazer o bem é cansativo. Porque, como eu disse, estamos lidando com seres humanos. E você vai vendo tanta insatisfação, ingratidão. Gente, isso aqui não é nenhum. Não estou falando em tom de desabafo de nada. Eu simplesmente estou passando para vocês padrões, inteligência para lidar com a vida, com o próximo e consigo mesmo, ok? Ingratidão. A gente vai lidar com ingratidão, com traição. Mas você tem que continuar sendo bom. Eu já me cansei várias vezes. Eu tenho certeza que quem está assistindo, com certeza, em algum momento se cansou. Tem gente que fala que é melhor trabalhar com animal do que com ser humano. Todo trabalho tem o seu ônus. Um atleta, por exemplo, um atleta de alto rendimento, ele tem várias dores pelo corpo. Não existe atleta de alto rendimento que não sinta dor. Já foi operado várias vezes e por aí vai. Eu, por exemplo, gosto de lutar. Volta e meia tem que parar por alguma contusão, embora eu seja bem comedido, bem moderado, e por aí vai. Mas às vezes eu me machuco. Teve uma vez que eu me machuquei na costela, já machuquei perna, já machuquei mão, e aí você tem que parar. Só que eu me machuquei e não saí de lá falando, nunca mais eu volto a fazer isso. Já soco na cara é comum, sangrar é muito comum, mas nunca disse, olha gente, não treino mais, não quero mais saber disso. Eu me recuperava e voltava. E aí tem gente que fala que trabalhar com bicho é mais saudável. Não existe trabalho saudável, 100% saudável. Por exemplo, quem cuida de cavalo toma coice, gente. Quem cuida de cobra, tem gente que trabalha com cobra, toma mordida. Quem cuida de cachorro também é mordido. E por aí vai. Todo bicho ele tem a sua agressividade. E quem cuida de ser humano toma coice, é mordido e tudo mais que o ser humano pode fazer com o outro. Mas a gente se fere, a gente se cura e a gente volta para o jogo, a gente volta para a vida. Porque, como eu disse, é ruim com pessoas, mas é muito pior sem as pessoas. Só que é possível. Cavalo que dá coisa é cavalo brabo, cavalo que não foi treinado. O ser humano é a mesma coisa. Um ser humano treinado, ele vai ter inteligência emocional, ele vai saber lidar com o outro. O que falta na verdade é treinamento, um pouco de treinamento. E acima de tudo, falta Cristo na vida das pessoas. Porque sem Ele é só depende do bicho. E o caramelo? Caramelo é gente, Alice. Caramelo não é bicho. Então não nos cansemos de fazer o bem. Talvez você já está muito cansado, fatigado das pessoas. Se recupere em Deus e volte para o jogo, volte para o ringue da vida, e pare de tentar extrair das pessoas o que elas não podem te dar. Gente, olha, vou te falar uma coisa.
Tem gente que tem o caderno das dívidas, e alguns têm até um caderno físico, mas outros têm no sentido figurado, mas tem um caderninho de dívidas, onde cada pessoa que faz alguma coisa contra ele está anotado ali o nome e o que fez. Então pega esse caderninho e rasga isso, ok? Você vai estar se fazendo um grande favor, isso vai ser libertador, não é pelo outro, é por você. Como eu disse, não tente fazer com que o outro se torne o que ele não é. O Júnior, não sei se ele ainda está assistindo, mas ele é psicólogo e ele postou nas redes sociais esses dias, né? Ele botou uma perguntinha lá, se filho de peixe é peixinho. E essa é a regra, gente, ok? Não vai nascer um frango de um peixe. Filho de peixe é peixinho, tá? Cada um é o que é. Isso é fato. Existem exceções? Existem mutações? Podem existir, mas eu estou falando de regra. Não adianta você ser fiel com quem é infiel. Como eu disse, cada um é o que é. Como tem pessoas que entram em relacionamentos iludidas, porque, por exemplo, um cara, isso é muito comum, né, com um homem, o cara larga uma outra família dizendo que está amando a mulher que ele conheceu, enfim, que ela é a mulher da vida dele. Ele vai trair também, gente. Só que a mulher, ela acredita que ela é uma mulher melhor do que a outra. Isso não tem a ver com o outro, tem a ver com o que cada um é. Cada um é o que é, entenda isso. Cada um é o que é. E é por isso que também você não tem que tentar fazer o outro feliz em um casamento. Essa é a doce ilusão, não sei se é a doce ou a amarga ilusão da vida. Tem gente que pensa assim, eu vou fazer essa pessoa feliz, eu vou mudar a vida dessa pessoa. Se ela não é feliz, cara, pode ter certeza que a infelicidade dela ela vai ser potencializada no casamento. Talvez nos primeiros meses seja bem interessante, é possível, né? Nem sempre é assim, porque alguns dizem que na fase de lua de mel um casamento é legal, mas nem sempre é assim, porque é uma fase de muito ajuste, principalmente se for um casal bem inexperiente. Não é novela, gente, nem seriado e nem filme, ok? É a vida real, tá? Só que a gente continua se iludindo e com isso a gente vai acumulando frustrações. Então eu vou fazer o outro feliz. Se o outro não for feliz, cara, não é você que vai fazer o outro feliz. Isso uma cobrança emocional que ninguém deve se fazer. Cada um é o que é. Você tem que ser feliz, independente do outro, porque o outro ele pode ir embora, o outro ele pode partir para a glória, o outro, enfim, muita coisa pode acontecer na vida. Então você tem que ser feliz, independente do outro. Você tem que ter a sua vida, independente do outro, porque a vida ela tem os seus desdobramentos, e a mesma coisa o outro. Você é a minha vida, você é a minha metade. Se o outro é a sua metade, você não é inteiro, gente. Então você tem que ser inteiro, a gente tem que entrar inteiro nos nossos relacionamentos, completo, né? E aí eu vou poder realmente me doar para o outro, entregar para o outro alguma coisa que eu sou, e é a mesma coisa o outro. São estratégias, e isso é inteligência emocional nua e crua, do dia a dia, da vida. Então entenda isso, cada um é o que é, quem é fiel é fiel. É por isso que a gente pira quando a gente vê um cara que é infiel e a mulher continua ali fazendo o que tem que ser feito, como mulher. Não estou dizendo que tem que ser assim, gente, ok? A Bíblia até te dá um amparo para você seguir a sua vida. Mas a gente pira porque um é fiel e a gente quer que o outro, sabe? A gente acha que é normal baixar o nível por causa do outro. Alguém fala mal de você, você vai devolver falando mal, você vai baixar o seu nível, mantém o seu padrão.
Mantenha a sua dignidade, porque o outro é que é baixo, o outro é que joga sujo, o outro é que é corrupto. Né? Você tem que continuar sendo o que você é. Se você não consegue puxar o outro para o seu nível, não permita que o outro te puxe para o nível dele. Por exemplo, quando alguém é traído num relacionamento, a resposta automática, o primeiro pensamento é devolver a traição. É pagar na mesma moeda. Não faça isso, porque o infiel é o outro. Deixa ele continuar sendo infiel. Permaneça fiel e não nos cansemos de fazer o bem. Grava isso, cada um é o que é. Lucas 6,43 diz assim, já vai acabar, porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem uma árvore que dê bom fruto. Olha para a árvore, filho. É como eu disse aqui, como eu citei aqui a postagem do meu amigo, filho de peixe é peixinho. Olha para a árvore. Infelizmente a gente entra em relacionamento sem estar olhando para a família do outro. Gente, me perdoa aqui o que eu vou falar, mas às vezes o pai não presta, a mãe não presta, e você fica naquela expectativa de que o filho vai prestar, né? Então a gente tem que avaliar muito a árvore de onde veio. A única forma de a gente mudar isso é sendo enxertados em Cristo, porque a gente pode cair numa desilusão completa. Então eu desisto completamente do ser humano. Não temos que desistir do ser humano. Existe uma solução, e a solução é Cristo, gente. A Bíblia fala que a gente pode ser enxertado em Cristo. Lá em Romanos capítulo 11, Paulo fala que nós fomos enxertados em Cristo, gente. E aí com certeza tudo vai mudar. É por isso que lá em João 3,7, Jesus falou o seguinte: é necessário que vocês nasçam de novo. Sabe? Treinamentos são importantes, com certeza são importantes. Mas o treinamento ele só vai fazer a gente melhorar. É só isso. O único que pode fazer de você uma nova criatura é Jesus. O único que pode fazer você nascer de novo. E a verdade é que todos nós precisamos nascer de novo. E é bem verdade que uns precisam nascer mais do que outros. Porque tem gente que é bem nascido, que tiveram bons pais, que tem um DNA muito legal, que tem uma história familiar interessante, que tem princípios, que tem ótimos valores. Agora tem gente que não. Tem gente que não mesmo. E precisa desesperadamente nascer de novo. E eu volto a dizer o que eu disse no começo. A humanidade deu errado. Porque se a humanidade não tivesse dado errado, Jesus seria desnecessário, gente. E é por isso que ele fala, João 3,7, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, qualquer treinamento de inteligência emocional vai fazer você melhorzinho. Só o cristianismo vai fazer você nascer de novo mesmo. E é por isso que eu me agarro muito em Cristo, gente. Porque sem Jesus eu não presto, sabe? Sem Jesus não tem muita coisa boa aqui, gente, humanamente falando, sabe? Eu preciso de Jesus para dormir bem, eu preciso de Jesus para acordar bem. Eu falei de tudo isso, gente, eu oro de manhã e você pode estar até pensando assim, o pastor é sinistrão. Não sou não, gente. Porque eu preciso de Jesus para fazer tudo isso. Eu preciso da graça de Cristo para fazer tudo isso. Tudo isso. Eu não sei o que seria de mim sem Jesus. Olhando para um histórico familiar, para uma parentela, talvez eu tenha uma noção de onde eu estaria. O meu avô, por parte de pai biológico, ele morreu como um mendigo, gente. E eu lembro que por vezes eu criança ia visitar minha avó e eu passava pela rua e via o meu avô jogado. O nome dele é Eloy. E eu via os filhos virando a cara para ele e tal. Só uma tia minha que ia lá e falava com ele na marquise, sujo, fedido, embriagado. Fora histórico de muito vício na família e tantas coisas terríveis, né? Aí é só Jesus, gente. É só nascendo de novo. E aí, outro dia eu fiz uma live, um amigo meu de adolescência, ele assistiu, ele falou, esse cara é um ser humano da melhor qualidade. Não, gente. Como ser humano, eu sou também alguém que não presta, porque não tem ser humano bom e ruim. Ninguém é 100% bom ou 100% ruim. É só Cristo na minha vida.
né? Então a proposta de Jesus não é fazer de você uma pessoa melhor, é fazer de você um novo ser, uma nova criatura, né? Então a verdade, gente, a grande verdade é que só é possível ter inteligência emocional mesmo com Jesus, né? Com o Espírito Santo em nossas vidas. E eu quero encerrar falando algo que eu falo sempre. O que eu falei, eu só falei de coisas bem fáceis, né, gente? Bem, na verdade, coisas simples e fáceis também. Se você for executar é fácil, né? Mas a gente tem uma dificuldade terrível de lidar com essas coisas tão simples, e aí acaba se tornando difícil para a gente executar, né? Para a gente agir na verdade, né? Porque a execução, quando Deus manda Moisés tocar no mar com um cajado, não é nenhuma execução difícil. Difícil mesmo é crer naquilo ali e agir com base na orientação de Deus. Então são estratégias bem simples que eu estou compartilhando com vocês, né? E eu encerro dizendo o que eu venho dizendo sempre: Deus é bom porque Ele é bom. Deus é bom porque Ele é bom. Não tem como você extrair bondade de Deus tentando ser alguém melhor. Se você for alguém muito ruim, Deus vai continuar sendo bom, porque Ele é bom. Se você for infiel, Deus vai continuar sendo fiel, porque Ele é fiel. É simples assim, gente. E aí a gente pensa assim: então, pastor, o senhor está falando que Deus é bom, e como que Deus permite tudo isso aí? Gente, Deus permite com um propósito, um bom propósito, para que a gente realmente reflita, para que a gente melhore, para que a gente, o mais importante de tudo, para que a gente corra para Cristo, para que a gente corra para Ele. Alguém postou esses dias nas redes sociais, né, que eu espero que não volte ao normal, porque o grande problema é o antigo normal, que venha um novo normal. Que venha um novo normal. E para vocês que eu estou falando, que isso nos empurre para Cristo. Jesus não vai te fazer alguém melhor, Jesus vai te fazer uma nova criatura, ok? Que o mundo melhore, que as pessoas melhorem, torço para isso, porque é possível melhorar sim como ser humano. Mas a proposta da vida com Cristo não é ser melhor, é ser novão. E o que é mais extraordinário é ser como Cristo, é manifestar Cristo aqui na terra. E é isso que é extraordinário, queridos. E com certeza, se manifestarmos Cristo, nós seremos saudáveis e seremos curadores também, seremos libertadores. E é isso. Você vai ser um cônjuge melhor, você vai ser um amigo melhor, você vai ser um filho melhor, porque a gente está manifestando Cristo. E você não vai ser um filho melhor porque você tem bons pais. Você vai ser um filho melhor porque você nasceu de novo. E mesmo que os seus pais não consigam ir para Cristo ou não melhorem como pessoas, você vai continuar fazendo o que tem que ser feito, porque não é pelo que eles são, é pelo que você é em Cristo Jesus. Então é isso aí. Deus abençoe. Lembrando que agora fica gravado aí no Instagram. Compartilha isso aí, né? São algumas estratégias bem simples, coisas do dia a dia. E como eu disse, não estou aqui falando como talvez um professor, mas ouso dizer como um mestre, porque são as minhas estratégias de vida. Deus abençoe vocês, tenham um excelente fim de semana. E obrigado aí pela companhia de vocês, gente. Que a graça do Senhor seja conosco para que a gente continue manifestando Cristo nesse mundo tão caótico. O ser humano deu errado, mas Jesus está aí para fazer a gente dar certo nele. Amém?